esse tema, nós estamos com o presidente da Anfávia, o Márcio de Lima Leite, que nos atende na tarde desta terça-feira. Como vai, Márcio? Boa tarde para você, seja bem-vindo. E como vai? Boa tarde, um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Esses números que a gente apresentou na semana com a divulgação dos dados consolidados chegaram de alguma forma a surpreender o setor? Em que momento do ano vocês perceberam que teriam o melhor dos 5 últimos com a venda de carros novos? Olha, primeiro, o ano de 2024 ele foi o melhor ano da história do setor automotivo, quando consideramos veículos novos e usados. Então, foi um ano espetacular e já vimos observando isso nas próprias concessionárias. Então, o segundo semestre, ele foi um segundo semestre de muita recuperação, batendo recordes de emplacamentos. Então, quando chegou ali no mês de setembro, de outubro, nós sabíamos que boas coisas estavam acontecendo já para o final do ano. Quando a gente analisa esse cenário de algo tão expressivo e faz aí uma relação com outros setores que estão sofrendo, principalmente com taxa de juros, você entende que se os juros não estivessem tão elevados, a gente teria um resultado de que tamanho maior do que o que foi alcançado em março? As projeções para 2025, para te dar uma ideia, elas foram feitas considerando um crescimento que chegaremos a 2 milhões e 850 mil unidades. Se não tivesse o aumento na elevação da taxa de juros, nós fecharíamos 2025 com mais de 3 milhões de unidades vendidas. Então, a alta na taxa de juros, ela acabou fazendo que a Anfávia refizesse a sua projeção e perdendo uma grande oportunidade de chegar a 3 milhões de unidades. Eu queria saber a sua opinião, Márcio, sobre a condução da taxa de juros nesse embate que há entre o que o governo anseia, aquilo que o Banco Central coloca como decisão por parte não só do presidente, mas do corpo que toma essa decisão, e paralelamente a isso o advento que é a mudança na presidência do Banco Central, apesar da gente já ter a certeza que nas 2 próximas reuniões nós teremos mais uma vez elevação de taxa. A elevação de taxa de juros, a taxa de uma forma geral é algo complexo, não é simples, né? Não são poucos indicadores. Porém, este ano de 2024 nós geramos mais de 100 mil novos empregos. Nós tivemos o maior crescimento da indústria automobilística, do mercado automobilístico em todo o mundo. Enquanto o mundo cresceu 2%, o Brasil cresceu 14,1%. E o maior transação de automóveis na história do setor automotivo, considerando novos e usados. E uma oferta de crédito que cresceu 36%, comparando 2024 em relação a 2023. Então, a elevação da taxa de juros, ela coloca em risco todo esse processo de consolidação do crescimento do setor, da geração de empregos, os investimentos que hoje são da faixa de 180 bilhões de reais. Então, a elevação da taxa de juros, embora a gente respeite claramente e tenha que assistir o que está acontecendo, ela nos preocupa como setor e como desenvolvimento do país, como investimentos e como aquecimento do mercado. Perder essa oportunidade de continuar esse ciclo de investimento e de crescimento é algo que de fato nos preocupa. Tendo isso como algo consolidado e que vai acontecer, pelo menos pelos próximos 2 ou 3 meses, o setor espera algo do governo diferente daquilo que foi apresentado até aqui e que possa dar um fôlego a mais ou que possa se aproximar às perspectivas que vocês mesmos estabeleceram como superiores ainda a 2024, se a gente tivesse um ambiente de juros um pouco mais aceitável para o consumidor? Olha, nós temos questões relacionadas ao excesso de importações. O Brasil vive um momento muito grande de importações, isso tem prejudicado bastante o setor. E as exportações brasileiras, nós temos praticamente um cenário de neutralidade comparando com o ano de 2023. O que o governo tem trabalhado junto conosco e o setor produtivo junto com o governo é de criar previsibilidades e redução do custo do Brasil. Então, se tem, por um lado, uma elevação da taxa de juros, e isso aparentemente é uma realidade que não tem como ter muito controle a curto e médio prazo,
nós temos que trabalhar em alternativas para reduzir esse custo, para que isso acabe não refletindo negativamente para o consumidor. Isso tem sido objeto de muitos trabalhos e muitas reuniões que temos tido com o poder público. Esse trabalho que você diz que junta tanta gente, não é só as montadoras, os fornecedores, o desenvolvimento de tecnologia, eu imagino o aparato gigantesco que está relacionado a esse resultado, mas o que o brasileiro queria e que vocês ofereceram nesse ano para atingir esse resultado? O brasileiro sempre foi apaixonado por automóveis, sempre colocou isso como uma prioridade, mas há momentos em que ele recua e toma decisões um pouco mais ortodoxas. Por que isso aconteceu agora, do ponto de vista do consumidor? O que ele enfrentou, encarou no mercado que o fez perseguir o sonho de ter um carro novo? Primeiro, a questão de um otimismo natural. Ficar reclamando ou colocando um cenário negativo que não vai acontecer, ou que nós temos muitas dificuldades. Não. Olha, nós temos desafios, nós temos problemas para serem enfrentados, mas temos veículos com preços ainda muito atrativos, nós temos uma maior oferta de crédito ao consumidor, nós temos o mercado de usados que vem de uma forma bastante atrativa, e principalmente a lei que estabeleceu um marco das garantias. Isso foi uma grande evolução no nosso modelo de crédito, porque hoje o consumidor negocia diretamente com o banco uma possibilidade de retomada do bem na hipótese de inadimplência e que se dá administrativamente de um processo muito simples. Então, isso acaba simplificando a tomada de crédito, o custo do crédito cai e a prestação cabe no bolso do consumidor. Então, essas são medidas, apenas para citar um exemplo, são medidas que acabam favorecendo a troca do veículo e isso gera aumento na venda de usados, aumento na venda de novos e, consequentemente, um maior aquecimento do setor. Vale a pena consultar as financeiras de uma maneira bem ampla para tomar a melhor decisão? Nem sempre ter aquele banco que você tem conta há 30 anos e que te oferece uma taxa X. É importante ouvir todas as frentes, porque às vezes uma decisão pode fazer você economizar, por exemplo, o valor do IPVA de um carro novo ou algo desse tipo, pesquisar, consultar, e não só o modelo, mas a forma de pagamento é a medida ideal para quem está para tomar essa decisão, ô Márcio? Sem dúvida, simular a prestação, porque muitas vezes o consumidor faz uma pesquisa, ele vai lá e fala qual que é a taxa de juros, não é apenas a taxa de juros, nós estamos falando qual que é o custo com todas as taxas que são cobradas, com todo o spread que é cobrado pelos bancos. Então você tem créditos extremamente atrativos, apesar da alta da taxa Selic. Então vale a pena sim, existem muitas ofertas, o mercado está disputando a oferta de crédito, a taxa de inadimplência é muito baixa, a taxa de inadimplência hoje no mercado brasileiro é da ordem de 4%, 4,1%, uma queda muito importante em relação a 2023, então é um bom momento de se comprar carros, é um bom momento de ir atrás da sua instituição financeira de preferência e fazer as suas pesquisas para aquisição do veículo. O que o brasileiro tem buscado para atender esse anseio de ter um carro novo, em Márcio? É uma mudança radical de falar assim, chegou o momento de eu gastar um pouco mais de dinheiro, estender um pouco mais o prazo de pagamento, mas poder sair de um carro mais básico para a compra de um carro que tem uma tecnologia maior? De repente, um carro mais básico, mas eu vou ter esse básico eu comprei usado, o próximo não vai ser zero, mas vai ser um carro com uma oferta muito maior de possibilidades, de conforto e tudo mais. O que o brasileiro está correndo atrás? O brasileiro quer tecnologia, ele quer mobilidade com segurança, e isso os produtos hoje oferecem. Você pode ter uma distinção entre um carro de entrada e um carro do segmento premium, um segmento de luxo, mas já a partir do carro de entrada, hoje, você percebe que o consumidor ele busca muita tecnologia, conectividade, e hoje, de uma forma geral, isso é um produto que se encontra em todos os automóveis, em todos os veículos, e isto é o que tem levado muitos consumidores a buscar veículos com maior eficiência energética, veículos mais econômicos, um custo de manutenção mais baixo,
e também conectividade para uma mobilidade mais segura e com tranquilidade. Quando você cita a importação de veículos como um dos problemas, você fala especificamente da importação de elétricos ou de uma forma geral? Não, as importações daquilo que você não produz no Brasil, elas tendem a ser um volume maior. Quando se fala de importações vindas de um país como a China tem uma produção de 31 milhões de veículos, enquanto nós estamos falando do Brasil de 2 milhões e meio de veículos. Os Estados Unidos aumentaram a alíquota do imposto de importação de produtos chineses. A Europa fez o mesmo, o Canadá o mesmo, a Índia o mesmo. Então, quando esses países elevaram a alíquota, você acabou criando na China uma produção e com excesso de produção nesse país. E isso vem sendo canalizado para o Brasil. Então, nós falamos da importação de uma forma geral, mas hoje, para cada 2 veículos importados vendidos no país, um é de origem da China, então, excetuando o Mercosul. Então, é um volume que tem criado um desequilíbrio para a indústria brasileira. Mudanças de governo, como a mudança de governo nos Estados Unidos e com pelo menos um viés, uma tentativa de passar a imagem de que vai defender a indústria nacional. Preocupam em que sentido? E eu não estou falando especificamente sobre a exportação de carros brasileiros para os Estados Unidos, mas de uma forma geral, esse tipo de mudança causa algum tipo de preocupação no setor? Bom, o Brasil sempre manteve ótimas relações com os Estados Unidos, com o México, então, para o Brasil, isso aparentemente não vai ter um impacto imediato. Porém, quando os Estados Unidos criam barreiras em relação a produtos chineses, você acaba despertando uma necessidade maior da indústria chinesa colocar os seus produtos em algum mercado. Porque se você produz 31 milhões de veículos, ele vai continuar produzindo e aumentando essa produção. E qual que é o destino dessas exportações chinesas se os Estados Unidos começarem a criar barreiras para países que adquirem produtos chineses, como já tem sido, pelo menos algumas primeiras informações vindas dos Estados Unidos. Então, isso indiretamente cria um excesso de exportação da China para o Brasil. Então, o reflexo ele não é direto, mas ele é indireto em função da proteção que vai ser adotada pelo governo americano. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, falando sobre o setor de veículos novos e um crescimento que é um dos maiores da história, o maior dos últimos 5 anos, mas tem entre esses números importantíssimos na história da indústria automobilística brasileira. Ô Márcio, quando a gente teve a guerra na Ucrânia, a gente teve a revelação, todo mundo sabia, mas ficou muito mais evidente, com a nossa dependência dos fertilizantes que vêm daquela região e a gente não podia importar e criou-se uma celeuma num setor tão importante que é o do agronegócio que poderia ficar ali flagelado pela falta de algo básico que é de fertilizantes defensivos e tudo mais. Na época da pandemia, a gente teve um problema que foi da importação de componentes que vinham de determinados lugares e aí não vinham, porque os navios não estavam, ou todo o comércio global ficou prejudicado, quando o canal foi fechado, enfim, foi uma loucura. Como é que a gente evoluiu ao longo desse tempo para cá na fabricação dos veículos novos com componentes que não são fabricados aqui e que têm uma necessidade de serem adquiridos ou tinham uma necessidade de serem adquiridos num mercado específico? Nós avançamos muito em relação a mapear todas as fragilidades da indústria, de quais são os fornecedores, de quais são os itens estratégicos para um país, mas avançamos pouco quando falamos em produção. O Brasil ainda continua sendo refém por exemplo, de semicondutores. O mundo continua refém de semicondutores, de chip, que são produzidos praticamente na Ásia, responsável pelo grande abastecimento no mundo. Então, são essas questões que o Brasil precisa evoluir. Haja vista o que aconteceu, por exemplo, com transmissão automática. Quando houve uma mudança de tecnologia, falava-se sempre que nós não tínhamos demanda para a instalação de uma fábrica de transmissão automática. O que aconteceu? Passaram-se alguns anos, o Brasil continua importando transmissões automáticas. Por quê? Porque a mudança de tecnologia, ela requer um planejamento
para que se comece a produzir no Brasil as novas tecnologias, e aí tem que ter uma parceria entre o poder público e o setor privado, para que essas tecnologias elas sejam produzidas no momento correto. Porque se ela não for produzida no Brasil, ela será produzida no México, vai ser produzida na Argentina. Então o Brasil precisa correr, acelerar para que essa produção ela entre de forma efetiva no Brasil e a gente não se arrependa no futuro, a exemplo do que eu acabei de mencionar da transmissão automática. Ô Márcio, a venda de veículos usados nas concessionárias, a pessoa vai lá, deixou o veículo dela, levou um zero para casa, além de tudo financiou dentro da própria concessionária e normalmente a margem desse veículo foi boa, porque conseguiu fazer o vendedor ou aquele que quer adquirir um veículo novo entender que a depreciação do carro dele vai valer a pena porque ele vai levar um zero para casa. Quanto que representa no faturamento das concessionárias, percentualmente? Desculpa se eu estou fazendo uma pergunta que o número não é tão claro assim, ou não chega tão facilmente, mas quanto que para as concessionárias é importante vender veículo usado? O número vai depender de cada marca, não tem um número exato, porque você tem concessionárias de aquelas de veículos mais de entrada, veículos de segmento mais de luxo, então isso depende de cada concessionária, cada marca tem a sua realidade. É fundamental. O mercado de novos não existe sem um mercado aquecido de seminovos. Então, toda vez que o consumidor vai buscar o seu veículo novo, ele acaba entregando o seu seminovo, mas ele precisa de um consumidor para buscar o seu seminovo, senão ele também não tem todo o ciclo funcionando. Então, o mercado, para o faturamento das concessionárias, é fundamental esse equilíbrio também da venda de seminovos. Márcio, olha, para a gente encerrar, eu vou abrir aqui um canal e eu vou dizer que esse conteúdo vai ser ouvido pelo Gabriel Galípolo e pela direção do Banco Central. E por acaso o ministro Haddad vai estar ouvindo também esse conteúdo, porque todos eles são disponibilizados nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, por mais de 3.300.000 pessoas inscritas nos nossos canais. Se você tivesse ouvindo uma entrevista do Galípolo, e aí ele está falando ali sobre demanda, sobre preocupação de inflação, de uma demanda que em determinados setores pouco existe, do ponto de vista da indústria automobilística, se tivesse a oportunidade de passar um recado, qual seria para esses interlocutores que eu citei aqui? Olha, tudo isso que nós estamos falando no fundo de pessoas. É uma responsabilidade que nós temos com a geração de empregos. A geração de empregos, de crescimento do país, ela tem que ser colocada na balança junto com cada decisão que é tomada. As decisões são econômicas e nós respeitamos cada uma das decisões, mas nós temos pessoas, nós temos investimentos, nós temos indústria, trabalhadores, qualificação de trabalhadores, fim da pobreza, questão de violência. E a indústria, ela acaba impactando isso de uma forma bastante relevante. E a indústria nacional tem correspondido, os investimentos estão sendo feitos. Nós estamos investindo mais de 180 bilhões de reais, o maior ciclo de investimentos da nossa história. Então é fundamental que para todos esses interlocutores que foram mencionados, que tenham isso no radar, do quanto é importante que as análises sejam tomadas considerando juros, considerando o que se tem que se tomar, mas a importância do emprego na vida das pessoas. Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Márcio, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco, um bom trabalho, até uma próxima. Um abraço, muito obrigado. Valeu.